Muito bom dia, prezado telespectador que nos acompanha em todas as nossas plataformas da Conecta Mais TV. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021 e o Conecta News inicia a sua transmissão ao vivo, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021, Dia Internacional do Leonismo. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. A mínima foi de 15 graus pela manhã e a máxima será de 27 graus. E nesse momento já fazem 23 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quarta-feira. Começamos pela região. Com o fechamento da unidade da General Mills, Nova Prata busca alternativas para a geração de emprego. E pela Serra e o Planalto, a taxa de ocupação de leitos de UTI reduziu nos últimos dias. E pela Serra, pelo estado do Rio Grande do Sul, o deputado apresenta projeto para mudar o trecho considerado racista do hino do Rio Grande do Sul. E pela economia, o BNDES cobra da Ford a sua saída. Os empréstimos da instituição financeira, a multinacional, ultrapassam a quantia de 300 milhões de reais. E pela agricultura, a balança comercial do agronegócio em 2020. E pelo mundo, o Reino Unido tem o maior número de mortes desde a Segunda Guerra Mundial. E pelo esporte, Fórmula 1 revisa calendário de 2021 e adia corridas na Austrália e também na China. E na política, o presidente Jair Bolsonaro afirma que a Ford ocultou o real motivo de saída do Brasil. E pela atualidade, vereador filma momento em que quase é atingido por raio em Minas Gerais. E os destaques do nosso núcleo próprio de jornalismo, agora com ela, Monalise Canali, ao vivo, trazendo as principais informações diretamente das ruas de Nova Prata. Bom dia, Monalise. Bom dia, Tiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores da Conecta Mais TV nessa manhã de quarta-feira, dia 13 de janeiro, que está ventando um pouquinho, um vento frio nesse tempo nublado, como disse o Beto. E acho que vem mais chuva por aí, né, pessoal? Então, se você ainda não saiu de casa, coloca um casaquinho, leve seu guarda-chuva só para prevenir e seja feliz durante esse dia, né, que está só começando. Falando um pouco sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje nós temos uma reportagem muito bacana com o Dr. Charles Wurzel, ele que é clínico geral, e traz para a gente algumas dicas nesse ano que se inicia, o ano de 2021, há 13 dias iniciamos ele, e estamos no verão, estamos ainda em época de pandemia, estamos com diversas dificuldades e novidades, né, na nossa vida. E então, a gente tem algumas dicas do Dr. Charles Wurzel para você, para todos nós, na verdade. Além disso, Tiago, Beto, a gente conversou ontem com o prefeito municipal aqui de Nova Prata, o Alcione Krasjotin, ele que fez o seu pronunciamento sobre, então, o encerramento das atividades da General Mills. A gente destaca um pouco sobre os pontos levantados por ele nessa reportagem, nessa entrevista. Ele fala um pouco também sobre os próximos passos a serem dados, né, a partir de agora, como o Beto citou antes, está sendo procurado alternativas para que minimizem, então, todo esse dano, digamos assim, que foi causado. Além disso, falou sobre a parte econômica, né? Como fica o setor econômico a partir de agora, quais os impactos que isso trouxe para o município de Nova Prata. Fala também um pouco sobre a surpresa da notícia, né? Porque realmente não era sabido por ninguém a decisão que foi feita lá na multinacional, lá em Minneapolis, nos Estados Unidos. Então, todo mundo está surpreso com essa notícia. Ainda estamos surpresos, né? Foi na segunda-feira, hoje é quarta, mas mesmo assim, trazemos informações e atualizações sobre, então, essa decisão que vai acarretar aí em quase 300 demissões do município de Nova Prata, algo bastante significativo. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado pelas informações, um bom trabalho, Monalise, que agora segue viagem para gravar mais reportagens que você acompanha nessa semana. Beto, iniciamos com os destaques da região. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas, 8 minutos. E segundo o portal Estafeta, com o fechamento da unidade da General Mills, Nova Prata busca alternativas para a geração de emprego.
Após o comunicado oficial do fechamento da unidade da General Mills em Nova Prata, a administração municipal iniciou contatos com empresários e lideranças políticas do Estado. O objetivo é fomentar a geração de empregos impactada com a demissão de cerca de 300 funcionários que atuavam na empresa. O prefeito Alcione Glassutin recebeu, na segunda-feira, dia 11, a diretora de Assuntos Corporativos da General Mills da América Latina, Patrícia Zebelli, o diretor de Relações Externas, Luiz Carlos Lózio, e o diretor jurídico, Rafael Dantas, quando foi informado oficialmente que a empresa deixará de produzir em Nova Prata a partir do mês de maio. Eles informaram que o fechamento da unidade que produz produtos da marca Ioki e mantém parceria com produtores em toda a região faz parte do processo de reestruturação das operações do Brasil e prevê que a produção de pipocas se concentre na unidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, informa a Glassutin. Ainda conforme os diretores da General Mills, a decisão é irreversível e foi tomada pela direção-geral da empresa, situada em Minneapolis, nos Estados Unidos. Na sequência você vai ter aí na segunda parte do programa, logo mais às 9 horas, essa entrevista que o prefeito nos concedeu na tarde de ontem e os maiores esclarecimentos. Alguns fatos aí que a gente junta dessa situação toda, né? Estamos aí na quarta-feira, há pouco mais de 48 horas atrás nós recebemos essa notícia e algumas questões começam a surgir, né, Beto? Por exemplo, quando a fábrica se instalou em Nova Prata, se não me falha a memória, foi aí no começo dos anos 2000, existia, né, era uma outra empresa que era gerada, era então a Ioki, né, de uma família tradicional aqui da cidade também, e existia uma comunicação bastante forte com os produtores rurais. O cultivo da pipoca em toda a área do município e da região era muito maior, o que tornava a operação ainda mais rentável. Com a troca da gestão, quem assumiu foi uma multinacional norte-americana, a General Mills. Obviamente, as questões de mercado se modificam. O cultivo da pipoca perdeu um pouco espaço na região, dando lugar para a soja, por exemplo, e obviamente que esse insumo básico de produção tinha que vir de outros lugares do Brasil para tocar aqui a produção da planta. Fato que aconteceu, obviamente a rentabilidade baixou e a concentração das operações foram para Minas Gerais. É dessa forma que as situações ocorrem nesse ambiente corporativo globalizado. É porque envolve não só os empregados, esses 300 empregados, tem os produtores, tem os transportadores, várias pessoas que estão sendo atingidas com essas medidas, né? Exatamente, mas as notícias que nós recebemos ontem do prefeito municipal trazem aí a situação de que em breve talvez tenhamos boas novidades e boas notícias para trazer e torçamos que as iniciativas e as tratativas deem certo e que logo outras empresas ou outros negócios assumam essa planta de produção e reestabeleçam esses empregos que por hora serão perdidos. Agora já para Protásio Alves, as notícias são boas, Tiago. Segundo a Rádio Solares, a administração, produtores e JBS projetam investimentos de 25 milhões de reais em Protásio Alves. Segundo, na segunda-feira, dia 11, o prefeito de Protásio Alves, Itamar Girardi, recebeu os gerentes de expansão da JBS, Felipe Baldo e Diego Donati. Eles expuseram o projeto de 3 núcleos de produtores de ovos que prevê um investimento global de 25 milhões de reais. A JBS definiu Protásio Alves como a menina dos olhos dos seus projetos de expansão, afirmou o prefeito Itamar, que salienta a geração de 30 empregos diretos e crescimento de 70% no setor avícola no município. E falando para a terra da longevidade, Veranópolis, pelo portal Estafeta, está aberta a vindima. Na última segunda-feira, 11 de janeiro, deu-se aí a abertura oficial da colheita da uva, na cooperativa agrícola Alfredo Chavense, que é a produtora dos vinhos Noé, que desde 1936 está trabalhando e nos últimos anos passou por uma forte reestruturação e vários investimentos realizados com recursos próprios. Atualmente, conta com um quadro de 330 associados de Veranópolis e de
região e trabalha para captar o maior número possível de uva, buscando desenvolvimento e crescimento. A capacidade prevista nesta safra gira em torno de 10 a 11 milhões de quilos, superando a última safra, que foi de 7,5 milhões de quilos de uva produzidos, uma estimativa de 30 a 40% a mais do que foi na safra de 2020. Na abertura da vindima estiveram presentes o prefeito de Veranópolis, Valdemar De Carli, o presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Valduga Dalpai, e o secretário de Agricultura, Fernando Fracaro, e também Ana Trintaglia, que é presidente do Sindicato dos Representantes da Cooperativa Agrícola Alfredo Chavense. E pela Portal Estúdio FM Veranópolis, registra o 9º óbito relacionado à Covid-19. Mais um óbito relacionado à Covid-19 foi registrado, vitimando um morador de Veranópolis. Na terça-feira, dia 12 de janeiro, foi registrado o 9º óbito em decorrência do vírus na cidade. A vítima, uma senhora de 83 anos, havia positivado para a doença no dia 22 de dezembro, internada no Hospital São Peregrino Laziose no dia 2 de janeiro, e teve que ser transferida para o UTI do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves no dia 6 de janeiro. Após 6 dias, travando uma luta árdua contra a doença, a senhora não resistiu. A mulher possuía uma comorbidade, hipertensão, e outro agravante era a sua idade. E seguindo com informações, agora falando para Vila Flores, a Prefeitura Municipal e a Inspetoria de Defesa Agropecuária informam aos produtores da cidade as suas obrigações, e todos devem aí comparecer, neste ano de 2021 com a declaração anual de rebanho, a atualização de cadastro, a vacinação contra a brucelose e também prestar atenção no caso da piolheira ovina. São os tratamentos obrigatórios que devem ser desenvolvidos nesse ano. De 2 de janeiro a 4 de maio, a relação de todos os animais existentes na propriedade, as atualizações de cadastro e as vacinas pertinentes a cada tipo de criação. E pela notícia aqui pelo portal de Vila Flores, mais 2 vereadores tomaram posse. Em cerimônia na segunda-feira, 2 vereadores foram empossados em Vila Flores. Jucimar Detone, que não pôde participar da solenidade do dia 1º devido a motivos de saúde, e Valdemir Luiz Cristianetti, que assume no lugar de Helenice Pertil, para que ela assuma oficialmente o cargo de secretária de saúde. Ambos, em seus pronunciamentos, fizeram votos de sucesso em união política, e afirmando que o único partido a partir de hoje é Vila Flores. E segundo as informações aqui, o prefeito de Vila Flores, Evandro Bandalize, participará da primeira reunião da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, do ano. A intenção da reunião, que será virtual, é dar as boas-vindas aos novos prefeitos eleitos e tratar assuntos como vacina Covid-19, auxílio emergencial, estiagem, reajuste da Emater, Assembleia Geral 2021, assuntos gerais. A estimativa é de que 497 prefeitos participem desta reunião. E seguindo com informações, agora falando pela Serra e o Planalto, pelo portal da rádio Estúdio FM, a taxa de ocupações dos leitos de UTI da Serra Gaúcha diminuiu nos últimos dias. Os leitos foram aí decisivos quando o assunto era classificação. Há semanas, a Serra se encontrava em bandeira vermelha, após quase chegar próximo à bandeira preta na metade de dezembro. Os dados dessa última terça-feira, 12 de janeiro, apontam uma lotação de 66% na Serra. Essa porcentagem converte-se em 199 leitos ocupados dos 299 disponíveis, o que faz com que os números de indicadores acabem baixando. Isso é uma boa notícia, Beto. E essa aqui não é uma boa notícia. Pesquisando o SPACOM FM, o vizinho salva a mulher de agressão e atinge um homem com um tiro no pescoço no bairro Cinquentenário, em Farroupilha. Um vizinho salvou uma mulher de 28 anos de agressão e atingiu o companheiro da vítima com um tiro no pescoço por volta das 10 horas da manhã da terça-feira, no bairro Cinquentenário, em Farroupilha. De acordo com testemunhas, o agressor de 44 anos chegou na casa no final da noite, na segunda-feira, e começou a discutir com a sua companheira. Durante a manhã,
De terça, as agressões continuaram e a vítima atingiu o homem com uma facada superficial na região do abdômen. Um dos filhos da mulher chamou um vizinho para ajudar e o companheiro começou a ameaçá-lo. Assim, o vizinho de 49 anos atirou contra o homem, que foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Carlos. E informações da violência e da segurança também pela página Petrus News em Caxias do Sul. Um homem é preso com arma, dinheiro, chaves veiculares e também munições. Ele foi detido pelo 12º Batalhão de Polícia Militar por volta das 10 horas da manhã na rua Francisco Spiandornello, no bairro Reolon. Ele tem 51 anos e foi detido por posse ilegal de arma de fogo. Segundo as informações, com ele também foram apreendidos mais de R$5.000, chaves de diversos veículos e munições e uma pistola calibre 32. E essa você consegue pegar, segundo o Jornal de Gramado, Canela apresenta queda no número de roubos e homicídios. Segundo as informações, os dados são divulgados pela Polícia Civil e apontam que houve um aumento em golpes praticados pela internet e uma diminuição nos crimes violentos na cidade. E agora nós vamos notícias do nosso estado, né, Tiago? Podemos seguir pelo estado. Notícias do nosso estado do Rio Grande do Sul e começamos pelo portal Correio do Povo. O governo do Rio Grande do Sul anuncia a redução de quase 1,8 bilhão de reais na dívida do Caixa Único. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou na tarde de ontem, terça-feira, que a dívida do Caixa Único foi reduzida em quase 1,8 bilhão de reais em 2020. Em vídeo divulgado em redes sociais, o chefe do Executivo Estadual afirmou que a redução contribuiu para a regularização da folha salarial dos servidores e dos pagamentos de fornecedores. O Caixa Único foi criado há 30 anos e reúne mais de 400 contas correntes, incluindo aquelas que pertencem aos poderes e órgãos autônomos, autarquias e empresas públicas e aquelas destinadas a receber recursos de convênios e fundos do Executivo. Leite exaltou o papel da secretária da Fazenda, liderada por Marco Aurélio Cardoso, que diz que foi um trabalho de todos os servidores da Fazenda feito para reduzir este, que é um dos maiores passivos do Estado, nos permitindo reverter uma década de acúmulos de dívidas do Tesouro, explicou ele. Isso, Beto, se reflete num comentário que a gente pode fazer rapidamente, que diz respeito a uma das promessas de campanha do governador Eduardo Leite. Ele dizia lá nos debates em que travava com o candidato Sartori que a reorganização do fluxo de caixa do estado do Rio Grande do Sul permitiria o pagamento em dia dos servidores. Esse fato aconteceu também no final do ano passado, após diversos meses de parcelamento. No finalzinho do ano, os servidores passaram a receber em dia. Primeiro ponto positivo. A segunda situação é essa redução do déficit do Caixa Único do Estado, que reúne diversas contas de várias instituições estatais. O governador, com este feito, pelo menos por hora, consegue aí dar vazão às suas promessas de campanha. Basta saber se ele continuará com esse desafio em dia até o ano que vem, quando as eleições novamente se renovam. Lembrando que o governador Eduardo Leite diz que não descarta concorrer a um cargo no Executivo Federal, talvez, de presidente. Enfim, desafios à parte, mas o governo vem dando as suas reboladas para manter o caixa em ordem nessa realidade extremamente complicada. Isso mesmo, Tiago. E segundo o portal Correio do Povo, publicado o decreto que reduz restrições às bandeiras do distanciamento controlado. O governo do Rio Grande do Sul publicou na noite da segunda-feira o decreto que ajusta os parâmetros das bandeiras do modelo de distanciamento controlado. Na prática, o documento reduz as restrições impostas às cidades gaúchas em todos os níveis de epidemiológicos da Covid-19, no comércio e na administração pública. Para os lojistas, a principal novidade é o aumento do limite de pessoas em relação à área útil de cada estabelecimento. Na bandeira amarela, as unidades vão poder receber um cliente a cada 2 metros quadrados. Na laranja, 1 a cada 4 metros quadrados. Na vermelha, 1 a cada 6 metros quadrados. E na preta, 1 a cada 8 metros quadrados. Seguindo com as informações, Beto, escuta essa. Pelo portal Sul 21, um deputado vai apresentar um projeto para mudar trecho do hino do Rio Grande do Sul considerado racista.
O deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, do Partido dos Trabalhadores, vai protocolar um projeto na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para alterar um trecho do hino. Segundo o parlamentar, o projeto está pronto para ir a protocolo no começo de fevereiro. Na nova versão, a alteração seria, sabe aquele trecho, né, Beto? Abre aspas, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, fecha aspas. Pelo novo projeto de lei, seria povo que não tem virtude acaba por escravizar. De acordo com o Mainardi e o movimento social negro, o trecho tem uma conotação racista e deveria ser modificado. Bem, essa notícia veio à tona no começo do dia de ontem, entre o meio-dia e a 13h, e as redes sociais borbulharam ontem com essa situação. Com tanta coisa acontecendo, será que mudar o hino do Rio Grande do Sul alteraria de fato alguma realidade da nossa sociedade? Com todo respeito às reivindicações e ao reconhecimento que cada pessoa e cada núcleo deve ter, acreditamos que essa questão do politicamente correto já levou as discussões a níveis que não produzem nada de bom para a sociedade, apenas geram maior divisão. E também a gente tem que prestar atenção quem quer pegar carona nas demandas de determinados núcleos aí da população para se promover em cima disso e gerar publicidade gratuita. O projeto vai ser submetido à Assembleia Legislativa e, por hora, nos comentários que a gente captura em diversos núcleos de mídia, não deverá ser aprovado. É muito estranho isso mesmo, Tiago. E segundo o portal Gaúcha ZH, prefeito e vice são réus em caso que apura envolvimento de facção na eleição de Sarandi. Segundo as informações, numa ação de rotina, a Polícia Civil abordou os tripulantes de um Audi no final da tarde de 4 de novembro de 2020 em Sarandi, no norte do estado. O motorista não tinha habilitação, mas o que despertou suspeitas nos policiais foi a postura do passageiro, que tentava deixar o próprio queimar e apagar o próprio celular do telefone. Isso é uma ação do Ministério Público que busca aí investigar um suposto envolvimento de uma organização criminosa do Vale dos Sinos com a chapa que venceu a eleição na cidade de Sarandi. A informação é do Gaúcha ZH e essa história, Beto, ainda vai dar muito o que falar, porque as investigações vieram à tona somente agora. E segundo o portal Litoral na Rede, o Centro de Atendimento Socioeducativo será construído em Osório. O governo do estado autorizou o início das obras do Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE de Osório, o primeiro do Litoral Norte. O investimento será de R$ 21.042.875,31. A previsão para a execução dos trabalhos é de 12 meses. De acordo com o governo, a nova unidade terá capacidade para atender até 60 adolescentes. O case será construído no loteamento Serra Mar, em um terreno de 31,8 mil metros quadrados, situado na ERS 030. Segundo o governo, o centro terá 4,6 metros quadrados da área construída, com padrões sustentáveis, com telhado verde e reaproveitamento de água de chuva. O espaço terá ainda escola, oficinas, quadra de esportes, palco multiuso, salas para atendimentos da área da saúde, entre outros. E no próximo bloco, a gente retorna para você após os comerciais com economia, agricultura e também as notícias internacionais e o mercado financeiro. Fique conosco. Agora 8h27. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Você que nos assiste, tá com saudade de um bailão?
Tá com saudade daquela bandinha que toca a sua música preferida? Então na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? O galã Alessandro Turra, o rei dos bailões, vocalista da banda Brilhação, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Na próxima quarta-feira, estaremos recebendo no programa Mulheres, aqui nos estúdios da Conecta, a terapeuta Janaína Morello. Falando sobre como os pensamentos negativos afetam nossa saúde física, a nossa vida e o cenário em geral.
Retornando ao vivo para você, o Conecta News. E agora vamos falar sobre agricultura, sobre também a economia e o mercado financeiro e as notícias internacionais. Beto Guidini, é 13 de janeiro. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 33 minutos. Nós vamos falar também da previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. A mínima foi de 15 graus pela manhã e a máxima poderá chegar aos 27 graus. Neste momento, já fazem 24 graus aqui em Nova Prata, Thiago. E pelas notícias da economia, começamos pelo portal da CNN Brasil. O BNDES cobra Ford sobre saída do Brasil. Empréstimos passam de 300 milhões de reais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, cobrou explicações à Ford sobre a decisão de finalizar a produção no Brasil. Atualmente, 2 empréstimos estão ativos no valor de 335 milhões de reais para desenvolvimento de novos veículos e ações sociais. E de acordo com o portal de transparência do BNDES, as 10 maiores operações da Ford com instituições somam quase 2 bilhões de reais. A aquisição de novas tecnologias e a exportação de automóveis estão entre as solicitações de auxílio financeiro do governo federal. E um dos contratos firmados com a Ford em 2014 custou ao BNDES 178 milhões de reais. A pedido da verba para a concessionária teve como objetivo desenvolver novas tecnologias e apoiar a aquisição de máquinas e equipamentos para a fábrica de Camaçari, na Bahia. E em nota, a Ford justificou o fechamento devido aos grandes prejuízos financeiros causados pela pandemia da Covid-19 e a pouca rentabilidade com a venda dos veículos. E a empresa afirmou ainda que todas as medidas possíveis foram tomadas até a decisão de encerrar esta produção. E seguindo com informações, falando ainda do setor automotivo pelo Jornal da Cidade, a Ford encerra suas operações, mas, de acordo com a publicação, a General Motors vem com tudo. Investimento de 10 bilhões de reais no Brasil. No dia 12, a notícia foi divulgada que a General prepara-se aí para anunciar a retomada de um plano audacioso de investimento nas suas fábricas nos próximos 5 anos, destinado à inovação e também à produção de modelos inéditos. Fazem parte do plano a oferta de novas tecnologias e também novos modelos de automóveis. Os investimentos foram previstos no começo do ano de 2020, mas com o avanço da pandemia, a GM segurou a mão, mas parece que agora fará este investimento. Quando se fecha uma porta, se abre uma janela, né, Beto Guidini? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Dinheiro Rural, a balança comercial do agronegócio em 2020 sobe 5,6% ante 2019, para 87,76 bilhões de dólares. O aumento das exportações do agronegócio brasileiro e a queda das importações resultaram em um saldo superavitário de 87,76 bilhões de dólares para o setor em 2020. O desempenho representa um aumento de 5,6% em comparação com o ano anterior, quando o superávit foi de 83,08 bilhões de dólares, informou a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. As exportações brasileiras do agronegócio alcançou 101 bilhões de dólares, segundo o maior valor da série histórica, atrastalmente de 2018, com 101,17 bilhões de dólares. E em relação a 2019, 96,85 bilhões de dólares. Houve crescimento de 4,1% nas vendas externas do setor. A expansão foi o resultado do aumento do volume exportado, de 9,9%, uma vez que o índice de preço caiu 5,3%. O agronegócio foi responsável por quase metade das exportações totais do Brasil em 2020, com a participação recorde de 48%, informou a Secretaria. E informação para o setor da energia renovável. Pelo portal EPBR, a falta de vidro na China tem prejudicado a demanda aquecida e elevam os preços dos painéis solares fotovoltaicos. Isso porque a China é a principal produtora desse tipo de produto, né, desse tipo de painel, concentrando mais de 80% de todo o fornecimento mundial.
Distribuidores e fabricantes de módulos solares no Brasil já sentem a restrição da ausência dos painéis chineses diante de uma demanda cada vez mais aquecida pela geração de energia solar. E mesmo com a pandemia, o mercado cresceu 50% no ano passado, conforme informações da Bloomberg. E agora, diante da falta de vidro, os preços tendem a subir, já que o vidro é a principal matéria-prima de produção desse tipo de painel. E a gente observa em diversas construções espalhadas aqui mesmo na nossa cidade, onde os cobertos são tomados por painéis fotovoltaicos, porque dependendo do tipo de negócio, esse tipo de energia se converte em economia e redução de despesa. Muito interessante isso, né, Thiago? Agora, segundo o portal Revista Fórum, o Diese, o patamar dos preços de alimentos mudou e não deve voltar aos do início de 2020. Sabe aquele pacote de 5 quilos de arroz a menos de R$20 ou a garrafa de óleo de soja a menos de R$4 que você pagava no início de 2020? Pode esquecer destes valores. O aumento de preços desses produtos básicos, registrado ao longo do ano passado, foi sazonal e veio para ficar. A avaliação é da economista Patrícia Lino Costa, supervisora de pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, do Diese. Ela diz que houve uma mudança de patamares de preços e não tem volta, informou. E, no máximo, segundo o economista, os valores podem se reduzir um pouco, mas sempre em percentuais menores do que os aumentos já registrados. E não é só o arroz e o óleo de soja. Carne bovina, leite e derivados passam pelo mesmo processo. E pelo portal do Canal Rural, o destaque é que a Organização Internacional da Saúde Animal reitera que novos surtos de peste suína africana foram contabilizados mundo afora. Ao todo, 114 novos surtos foram notificados de 25 de dezembro a 7 de janeiro. O número total subiu de 7.865 para 7.927, sendo que mais de 4.000 focos desse surto estão na Romênia e 1.336 no Vietnã. 74 foram notificados na Europa. Esses novos surtos em andamento foram registrados em 23 países mundo afora. Falando em mundo afora, vamos para as notícias do mundo agora, Thiago. As notícias internacionais. Agora são 8h40. E começamos pelo portal da CNN Brasil. A Moderna acredita que a imunidade da vacina dure pelo menos um ano e avalia uma terceira dose. A empresa de biotecnologia Moderna acredita que a sua vacina deve proteger as pessoas contra a Covid-19 por pelo menos um ano, disse um alto funcionário da companhia a investidores na segunda-feira. E segundo a empresa, ainda pretende realizar testes para avaliar se a edição de uma terceira dose pode estender a proteção de CISAX. Atualmente, a vacina é administrada em 2 doses, com intervalo de cerca de um mês. A exemplo de outras vacinas contra a Covid-19, por ter sido desenvolvida há pouco tempo, o imunizante da Moderna ainda não tem um tempo de proteção definido. Eles dizem que achamos que é uma oportunidade para impulsionar especialmente aqueles de alto risco, caso precisem. Isaac se referindo ao possível terceira dose, um impulso à imunização. E pelo portal UOL, a informação que nós recebemos é que a Organização Mundial da Saúde reitera que a vacinação em 2021 não irá gerar uma imunidade de rebanho e as medidas de prevenção precisam continuar. Mesmo com a vacina com ampla distribuição no mundo, a OMS acredita que seja necessário continuar com as medidas de prevenção e algumas medidas de restrição até que a imunização global avance em graus maiores, e a informação é do portal UOL. E segundo o portal R7, o Reino Unido tem o maior aumento anual de mortes desde a Segunda Guerra. Segundo as informações, o Reino Unido registrou em 2020 o maior crescimento anual de mortes desde a Segunda Guerra Mundial, devido à pandemia de Covid-19. De acordo com dados divulgados na terça-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas, em 2020 o país contabilizou 697 mil mortes, 15% a mais do que a média de óbitos dos anos anteriores. A porcentagem é mais alta
correspondente de um período de 12 meses desde 1940. Especialistas advertem que a situação ainda pode piorar com o aumento das mortes e complicações da Covid-19 em meio à propagação da nova cepa do coronavírus SARS-CoV-2. E informações agora internacionais, nem o peixe-boi foi poupado. Pelo portal CNN, um animal que é protegido pelas leis norte-americanas foi localizado na Flórida com o dorso com a pichação escrito Trump. As autoridades locais procuram aí responsáveis e oferecem recompensa por quem apontar o possível autor. As leis norte-americanas, o peixe-boi é protegido por lei e o crime é punível com uma multa de $50 mil e 1 ano de prisão. Uma mulher descobriu o peixe-boi com o nome marcado enquanto andava de barco e viu o animal próximo à superfície no estado da Flórida. E por falar em Donald Trump, ontem à noite o vice-presidente Mike Pence rejeitou adotar a 25ª emenda que prevê o afastamento do presidente norte-americano por incapacidade mental ou de gestão. Segue agora o processo de impeachment. Na carta que enviou a Nancy Pelosi, presidente da Câmara, Mike Pence reiterou que não é o momento de dividir o país com movimentos abruptos. Precisamos sim unir os Estados Unidos e colocar novamente na rota da democracia. O processo de impeachment vai à votação provavelmente hoje à tarde. E Beto, falando agora das notícias internacionais, vamos falar do mercado financeiro. Com o oferecimento de Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carnes, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Piantari, Viveiro de Mudas e a Dilnet Telecom. E começamos pelo câmbio, Thiago. O dólar fechou ontem a R$ 5,35, o euro a R$ 6,50, a libra a R$ 7,27. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 162,00 e mínimo R$ 160,00. O milho máximo R$ 75,00 e mínimo R$ 63,00. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 115,00 e mínimo também R$ 115,00. Pelo preço da carne, a arroba do boi R$ 275,00, mínimo R$ 263,25. E a arroba da vaca, máximo R$ 265,00 e mínimo R$ 248,63. E as bolsas financeiras no dia de ontem, as bolsas de valores. Ibovespa alta de 0,60 acima da casa dos 123 mil pontos. Dow Jones alta de 0,19. Nasdaq alta de 0,28. Nesse momento, os mercados europeus operam de maneira oscilante. E os números encerrados no Oriente, o chinês Xangai, queda de 0,27 e o japonês Nikkei, alta de 1,04. Agora são 8h46. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. André da Rocha, o pequeno, grande pago.
Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. E no dia 18 nós estaremos com entrevistas e mais um assunto inédito. Como sempre, assuntos que fazem diferença na nossa vida. O nosso tema do entrevistas será vacinação, especialmente contra a Covid-19. Até lá, nosso encontro está marcado para as 21 horas do dia 18 de janeiro. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Retornando ao vivo para você com o Conecta News, diretamente dos estúdios da Conecta Mais TV, aqui em Nova Prata. E Beto Guidini, céu nublado, tempo abafado hoje, um típico janeiro de verão? Isso mesmo, Thiago. Hoje, agora são 8 horas e 51 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. A mínima pela manhã foi de madrugada, 15 graus. E a máxima será de 27 graus. Neste momento, já fazem 24 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as nossas informações do esporte, Thiago. E começamos pelo portal Correio do Povo. O Inter negocia a saída de Ferrarese para o futebol mexicano. O meio-atacante Gustavo Ferrarese, que ainda pertence ao Inter, está sendo negociado com o futebol mexicano. O jogador, que atualmente defende as cores do Atlético de Goiás no Brasileirão, está de saída para Puebla. Com o contrato perto do encerramento e já sendo liberado pelo Atlético de Goiás, o Inter não tem intenção de permanecer com o jogador. Apesar da saída, o clube colorado não irá receber nenhuma compensação financeira
pelo atleta. E informações do tricolor e as médias aritméticas do Campeonato Brasileiro. O pessoal gosta de fazer conta quando o Brasileirão vai chegando no final. A melhor defesa do Brasileiro, o Grêmio é o time do G6 que mais precisa de chutes para fazer gol. O tricolor precisa de uma média de 11 chutes para balançar as redes na competição e tem sido o time menos vazado. Depois do 0-0 contra o Fortaleza, em que o Grêmio se afastou muito da liderança, foi feito as médias aí. Por exemplo, o Grêmio precisa de 10,7 finalizações para fazer gol, o São Paulo 9,20, o Internacional 7,34, o Atlético Mineiro 9,60, o Flamengo 9 e o Palmeiras 9,65. Isso quer dizer que de cada 11 chutes a gol, o Grêmio faz um gol. Então, que chutem bastante no gol, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E agora essa, Thiago. Haja coração. O Palmeiras leva sufoco, perde do River, mas vai à final da Libertadores. Não precisava ser com tanta emoção, mas depois de quase 100 minutos, 9 de acréscimo no segundo tempo, o Palmeiras sobreviveu ao seu pior jogo sob comando de Abel Ferreira e está na final da Copa Libertadores depois de 20 edições. A derrota por 2-0 para o River Plate na noite de terça-feira, no Allianz Parque, não foi desastrosa, porque o Verdão havia vencido o jogo de ida por 3-0 na Argentina. Em duelo de altura da Libertadores, o time de Marcelo Gallardo dominou do início ao fim, fez 2 gols no segundo tempo e teve outro anulado no VAR do segundo. O Palmeiras resistiu como pôde, mesmo depois de ter um a mais em campo. Rojas foi expulso e, aliviado, comemorou a classificação. E agora é esperar Santos e Boca para a finalíssima no dia 30 de janeiro. Mas foi por um fio de bigode que o Palmeiras não se viu numa enrascada, porque o River fez o dever de casa e o gol foi anulado pelo VAR e se discutiu bastante se estava impedido ou não. Informações do portal UOL dão conta da NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana, que teve 2 jogos cancelados por conta da Covid-19. Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans e Boston Celtics versus Chicago Bulls, os 2 jogos foram cancelados por conta aí de exames do elenco dos 2 times que constataram a presença de jogadores contaminados. E agora falando sobre o Flamengo, né? Segundo o portal Esportes do IG, o Ceni deixa o Flamengo após jogo contra o Goiás e Rui Vitória assume o time, diz uma TV. Os maus resultados do Flamengo fizeram Rogério Ceni balançar no cargo de treinador da equipe e, segundo a imprensa portuguesa, sua saída já poderia estar definida. O treinador deixaria comando logo após a partida contra o Goiás na próxima segunda-feira. E o português Rui Vitória seria o favorito ao assumir o cargo. E falando da Fórmula 1 pelo portal CNN, foi revisado o calendário da competição por ano de 2021 e as corridas na Austrália e na China foram adiadas. A Fórmula 1 anunciou no dia de ontem o seu novo calendário e a principal categoria do automobilismo abrirá a temporada no Bahrein em 28 de março e depois o Grande Prêmio da Austrália foi adiado por conta da pandemia. Também irá retornar aí, teremos a volta ao circuito histórico de Imola na Itália e o Grande Prêmio da China também foi adiado sem datas definidas por conta das restrições dos voos internacionais. Então, começaremos a Fórmula 1 em 28 de março e o retorno ao histórico GP de Imola, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, ainda falando sobre Fórmula 1, a Justiça suspende o acordo de 100 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo para a Fórmula 1. A Justiça de São Paulo suspendeu o acordo firmado entre a Prefeitura da capital e a empresa Mac Brasil Motorsport Holdings Limitada para a realização do Grande Prêmio da Fórmula 1 na cidade pelos próximos 5 anos em Interlagos. O contrato possui um valor de 100 milhões de reais e havia sido firmado sem procedimento licitatório, de acordo com a ação popular, com pedido de tutela de urgência, ou seja, de efeito imediato. E a decisão do juiz Emílio Miliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, foi proferida na noite de segunda-feira. O magistrado considerou procedente o pedido de tutela de urgência e verificou que, durante a contratação,
abre aspas, sem sombra de dúvida, pelo menos nesta fase cognitiva sumária, os princípios da publicidade e da transparência estão sendo violados de forma explícita, fecha aspas. E o juiz argumenta que quaisquer gastos feitos necessitam de autorização de lei, ou seja, de licitação. Assim, a contratação foi suspensa para que se apure se efetivamente haveria recursos para a cobertura de despesas com as contratações e convênios firmados para a realização do Grande Prêmio. Muito bem, encerrando o esporte, vamos para a matéria especial, Beto, porque ontem gravamos com o prefeito e o pronunciamento dele sobre a saída da General Mills aqui de Nova Prata. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 58 minutos. Por conta do encerramento das atividades da General Mills em Nova Prata, diversos foram os impactos. Vamos conferir o pronunciamento do prefeito municipal, Alcione Graciotin, sobre este assunto. No início da semana, o poder público aqui do município de Nova Prata foi surpreso com a notícia do encerramento das atividades da empresa General Mills, antiga IOC, aqui do município, que exercia suas funções desde o ano de 1997. Vamos conferir agora o pronunciamento do prefeito municipal, senhor Alcione Graciotin, que fala sobre a atual situação. Bom dia, Monalise, bom dia, Tiago, bom dia, telespectadores. Na segunda-feira recebemos uma notícia não tão boa, né? Uma notícia que eu considero horrível até, no sentido de que a empresa General Mills, a sucessora da IOC, né, que estava estabelecida aqui em Nova Prata desde 1997, deixaria de ficar estabelecida no nosso município e encaminharia a sua linha de produção, que até então aqui se desenvolvia, para a cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Surpreendentemente, tivemos a visita de 3 diretores do setor de relações exteriores da empresa, né, que nos comunicaram oficialmente na primeira hora do dia, de segunda-feira. Uma notícia desgostosa, uma notícia que claramente nos nossos semblantes eles viram que, além de mim, que os atendeu, a vice-prefeita, a Sandra, e o Doade, o chefe de gabinete, né? Nosso semblante era de pessoas desoladas com essa situação. E imediatamente propusemos a proceder de qualquer forma, de qualquer maneira, para reverter essa situação, tentar fazer com que a direção da empresa reconsiderasse, né? E nós propusemos a buscar todos os meios suasórios que estivessem a nosso alcance para tanto, mas imediatamente nos foi informado que não adiantaria, que o procedimento já estava decidido, né, lá da sede da empresa, lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, e que isso já era uma decisão ainda do ano passado que se concretizou, se executou nesse momento. É lamentável a situação porque desabriga do trabalho por volta de 230 trabalhadores da empresa. Isso dá um abalo na nossa comunidade, na região, porque além de desfazer o sonho desses trabalhadores diretos, também dá um impacto na nossa comunidade, seja no comércio, nos serviços, na indústria, né? E sem esquecer daqueles produtores ou mesmo aqueles terceiros que forneciam seu trabalho para esta empresa. Mas também nos foi informado por esses diretores que tudo estaria devidamente estudado, devidamente planejado para que não houvessem prejuízos a quem quer que fosse. No mesmo dia, na segunda-feira, na parte da tarde, recebemos a visita do presidente do sindicato da indústria da alimentação, aqui da base da General Mills, né? Bem como o departamento jurídico que o acompanhava. E assim, somos solidários com os trabalhadores, somos solidários com as famílias e não posso deixar de dizer novamente, repetir, da tristeza de receber esta notícia, né, desoladora. Mas também não adianta a lamentação sem buscar uma solução. De imediato e instantes depois,
já começamos a manter contato com amigos, com pessoas de nosso relacionamento, inclusive particular, empresários aqui da nossa cidade, da nossa região e também de fora do estado do Rio Grande do Sul, comentando sobre o fato e nos pondo à disposição para sim que alguém viesse, não necessariamente do mesmo ramo de atividade, mas assumisse essa condição de empregador, senão de todas essas pessoas, de boa parte, né? Pelo menos reduziria o impacto, né? E sim, tivemos até algumas colocações positivas de que as empresas iriam estudar a situação. Mas eu lembro que nós estamos vivendo um momento ainda de pandemia mundial, né? Que assolou o mundo no ano passado. E vejam que praticamente no 7º dia útil do nosso governo, ou seja, no 11º dia corrido, tivemos uma notícia impactante e negativa. Mas, a partir do momento que fomos informados que a decisão estava tomada e era irreversível, já estamos diligenciando no sentido de buscar outras soluções para essa questão, para minimizar o sofrimento de toda a nossa sociedade, nossa comunidade aqui de Nova Prata e região. Eu não saberia, nesse momento, te informar o valor em reais ou mesmo o percentual de comprometimento da nossa gestão pública, mas tenho certeza que os valores são muito consideráveis e impactantes para o desenvolvimento da própria gestão como um todo, né? Então, nós temos que obrar e direcionar as nossas decisões com algumas mudanças, né? Porque contávamos sim com esses valores de retorno, seja da mais diversas formas, impostos, enfim, taxas, né? Que compõem uma gestão de uma empresa direcionadas ao poder público e buscar outras soluções. O que não podemos é incorporar essa tristeza e deixar o momento passar sem buscar uma solução. Que solução vai ter que existir, porque o município continua existindo, as pessoas continuam tendo necessidades, as demais empresas também continuam aqui estabelecidas. Eu espero que não tenhamos mais nenhuma deficiência, nenhuma decisão semelhante a essa e vamos enfrentando para tentar suplantar essa dificuldade que nos foi apresentada há poucos dias da gestão. Eu ouvi alguma coisa andando pela cidade de que já existia a intenção de outras empresas inclusive de contratar alguma mão de obra dessa empresa e assim por diante, mas oficialmente ainda não tenho nenhuma informação, porque não chegou a nós nenhuma informação oficial a respeito disso. E eu louvo os meios de comunicação, a televisão, enfim, de tornar público isso, de levar a conhecimento aos mais distantes confins, né? Porque numa possibilidade, inclusive, de que desperte o interesse de alguma empresa em vir aqui, investir, empreender na nossa cidade, que é muito pujante, a nossa região é maravilhosa, e dar um andamento às nossas atividades, como a nossa população está esperando que aconteça. Nesse momento, até pela prematuridade da informação, e ainda não existe uma questão revelada ou apontada como sendo pontual. Mas na medida que esses problemas sejam identificados, com certeza a municipalidade fará tudo o que está a seu alcance para minimizar o sofrimento da população. E digo que a informação que tivemos, né, através dos diretores, que como eu disse anteriormente aqui compareceram, é que essa será uma transição que ocorrerá gradativamente até o mês de maio. Momentos que eu espero que a gente já tenha o encaminhamento de uma solução através da vinda de outros empreendedores e assim por diante. Aqui da municipalidade, pelo menos que tenha chegado ao meu conhecimento, ao conhecimento do gabinete, era um fato desconhecido por todos. Como eu disse no começo da nossa conversa, fomos surpreendidos com esta notícia desoladora. Sim, foi o primeiro atendimento que tivemos aqui no gabinete na segunda-feira
Esse atendimento estava agendado desde a semana passada, desde a metade da semana, mas sem assunto definido. Inclusive, Tiago, te confesso que esperávamos notícia totalmente diferente disso. A notícia de manter a parceria com o município, de até aprimorar a planta produtiva da empresa, aquelas conversas normais que existem entre os empreendedores e o poder público. E lamentavelmente, repito, fomos surpreendidos com esse novo fato, essa notícia que é muito triste sob todos os aspectos. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Na próxima quarta-feira, estaremos recebendo no programa Mulheres, aqui nos estúdios da Conecta, a terapeuta Janaína Morello. Falando sobre como os pensamentos negativos afetam nossa saúde física, a nossa vida e o cenário em geral. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+, tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. E no dia 18 nós estaremos com entrevistas e mais um assunto inédito. Como sempre, assuntos que fazem diferença na nossa vida. O nosso tema do Entrevistas será vacinação, especialmente contra a Covid-19. Até lá, nosso encontro está marcado para as 21 horas do dia 18 de janeiro. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Último bloco do Conecta News dessa manhã para você, agradecendo os nossos patrocinadores, a Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, Unimed, Vale das Antas, Piantare, Viveiro de Mudas, a Dilnet Telecom e Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. E um abraço para a dona Carmen Corso e o seu João Luiz da Costa, que nos acompanham nessa manhã, Beto. Um abraço para os nossos telespectadores, Tiago. Agora são 9 horas e 14 minutos. A previsão do tempo para essa quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. A mínima foi de 15 graus durante a madrugada e pela manhã, né? E a máxima será de 27 graus. Neste momento já fazem 25 graus aqui em Nova Prata. Vamos, Tiago, agora aos boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Pacientes internados no hospital são 2 pessoas. Casos novos, 19. Casos confirmados em UTI, 2. Óbitos confirmados, 16. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 9, casos curados 77, casos confirmados 88, em isolamento 9 e óbitos foram 2 óbitos. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 1, pacientes curados 272, total de casos confirmados 274, cotiporanenses sob monitoramento 16. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 1, casos em isolamento domiciliar 3, casos confirmados 68, casos curados 67, casos descartados 96. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 854, casos ativos 45, curados 802, hospitalizados 6, óbitos 7, casos em isolamento e monitorados 222. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados 1.440, ativos 83, recuperados 1.349, óbitos 8, hospitalizados 6, em outros hospitais 2 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 637, curados 614, óbitos 6, monitorados 39 pessoas. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos confirmados 53, casos curados 52, em isolamento domiciliar 3 pessoas. Pela cidade de Vila Flores, casos curados 303, casos ativos 21, novos casos 3 e confirmados 327. Pela cidade de Nova Araçá, casos isolados 21,
exames em análise não temos nenhum, casos positivos 3 e óbitos 4. E pela cidade de São Jorge, confirmados por exames 196, isolamento domiciliar 15, internados não temos nenhum, curados 190 e óbitos foram 4 óbitos, Tiago. Seguindo agora com as informações da política e atualidade, fazendo um expresso para você aí, o presidente Jair Bolsonaro, no dia de ontem, falou sobre a saída da Ford. No Palácio da Alvorada, conversando com seus apoiadores, na informação do Jornal de Brasília, ele disse que a empresa não foi verdadeira na sua saída e que deveria ter contado os reais motivos. Abre aspas, na verdade, eles tiveram subsídios nossos ao longo dos anos, 20 bilhões. Queriam renovar os subsídios para fazer carro para vender. Agora tem a concorrência também aí, chinesa, entre outros, fecha aspas. O que o presidente quis dizer, as montadoras são famosas por pedir e requerer subsídios de ordem fiscal, né, isenção de impostos, para falar numa linguagem comum, e com isso passar a produzir. A Ford deveria ter encerrado seu ciclo de isenções e a operação não se tornou rentável e esse pode ter sido um dos motivos. O presidente apresentou esse como o principal motivo para a saída da companhia norte-americana. E segundo, ainda falando sobre a Ford, segundo o portal Estúdio FM, o Sindicato dos Metalúrgicos quer que a Ford reverta as demissões. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, na região, quer que a Ford reveja a decisão de fechar as fábricas no Brasil e mantenha os empregos. E, além da planta de Taubaté, a Ford vai fechar a fábrica de Camaçari, na Bahia, a fábrica da Flora, em Horizonte, no Ceará, e vai encerrar as atividades até o fim deste ano. Serão mantidos, entretanto, a sede administrativa para a América do Sul em São Paulo, o Centro de Desenvolvimento do Produto da Bahia e o Campo de Provas de Tatuí em São Paulo. E a produção de veículos na região ficará concentrada na Argentina e também no Uruguai. E agora a informação recebida nesta manhã pelo portal UOL, Maguito Vilela, prefeito eleito de Goiânia, veio a óbito nessa manhã aos 71 anos, vítima de Covid-19. Ele morreu na madrugada dessa última quarta-feira, após um longo período de internação. A informação foi confirmada na página oficial do político nas redes sociais. Ele esteve licenciado da posse desde 1º de janeiro e está no comando da capital Goiânia, o vice-prefeito Rogério Cruz, que agora assumirá como prefeito. E segundo o portal Educação, o Enem, a Justiça nega pedido da Defensoria e mantém datas da prova. A Justiça Federal de São Paulo manteve para os dias 17 e 24 de janeiro a realização das provas do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. A decisão rejeita um pedido de adiamento feito pelo TPU, Defensoria Pública da União, na semana passada. A Defensoria informou que ainda vai recorrer. E Beto, para a gente encerrar as notícias do Conecta News dessa manhã pelo portal da Rádio Estúdio, um vídeo que ganhou o WhatsApp no dia de ontem. Um vereador em Minas Gerais gravava um belo ambiente chuvoso no interior mineiro, quando ele foi praticamente atingido por um raio, né? Isso aconteceu na cidade de Minduri, 295 quilômetros de Belo Horizonte, no último domingo. José Omar de Oliveira estava na área rural, gravando um vídeo para mostrar a paisagem. E abre aspas, é natureza de Deus, vou te falar, fecha aspas, antes de tomar um disparo de uma descarga elétrica no chão. O raio atingiu aí ele ao lado, e nem ele e nem o amigo ficaram feridos, mas o susto foi grande, Beto Guidini. Imagina o susto, né, Thiago? Agora são 9 horas e 21 minutos. Iniciamos o ano de 2021 há exato 13 dias e continuamos em uma pandemia mundial. E entramos no verão e também em período de férias e festividades. E por conta de tudo isso, muitas vezes deixamos de lado a nossa saúde. Vamos conferir as dicas do clínico geral, Dr. Charles Wirsel, que deixa para nós. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá. Iniciamos o ano de 2021. Continuamos com a pandemia do Covid-19.
Entramos na estação do verão, altas temperaturas, aglomerações em praias, diversas perspectivas para esse novo ano. Para falar um pouco sobre dicas nessa estação e por conta da nossa realidade, conversamos com o clínico geral Charles Wurzel, que vai dar algumas dicas então para esse ano. Bom, na verdade, o que acontece? Nós ainda estamos trazendo um pouco, né, ou bastante de 2020 em 2021. E eu acredito que ao longo do ano deverá ser assim, né? Nós temos agora a perspectiva de ter vacinas, né? A gente não sabe exatamente quando, mas a partir talvez de final de janeiro, começo de fevereiro, né? E vai ser pautado assim por grupos, né? Conforme o Ministério da Saúde está anunciando. Tá? Então, eu acredito que como não será todo mundo, né? Nós somos 210 milhões de brasileiros, então nem todo mundo vai receber, né? Não vão receber ao mesmo tempo, eventualmente nem todo mundo vai querer fazer, né? Uma pena, porque eu acredito que sim, deveríamos ter a maior quantidade possível de vacinação. Tá? Então, as dicas, elas são muito baseadas, né, nessa parte do cuidado, porque mesmo com vacinação, né, nós vamos precisar usar, hoje mesmo me fizeram essa pergunta, nós vamos precisar usar máscara todo esse ano, tá? Por quê? Porque a máscara, ela vai nos ajudar a prevenir, né, possíveis infecções, tá? Porque a vacina, ela ajuda a diminuir o número de casos, né, e a gravidade deles, mas pessoas poderão ainda adoecer, tá? Então a máscara, os cuidados da máscara, a lavagem das mãos com sabão, água, usar o álcool gel, principalmente evitar as aglomerações, né? Aglomerações que a gente teve no Natal, no Ano Novo, isso a gente não pode repetir, porque o vírus precisa dessas aglomerações, né? E nós vamos ter que manter isso ao longo de todo o ano, tá? Enquanto a população, uma boa parte dela não se vacinar. A outra coisa que eu acho muito importante é que agora nós estamos no verão, e no verão a gente sabe, com esse calor, né, os dias têm sido bem quentes, abafados, a gente tende a perder um pouco mais de líquido, né, pela pele, pela respiração, na urina, nas fezes. Então a gente tem que tomar mais líquido. Tá? A gente faz um cálculo mais ou menos de 30 ml por quilo de peso. Isso daria mais ou menos, numa pessoa de 70 quilos, 2 litros. Tá? Então, entre 1,5 litro, 2 litros, 2,5 litros é o ideal em 24 horas. De preferência, água. Tá? Então o pessoal me pergunta, mas pode ser suco, né? Suco de caixinha, Pode, mas o ideal é que seja água. Lembrar que o suco de caixinha, o refrigerante, tem uma quantidade muito grande de açúcar e de sal. Então, aquelas pessoas que são diabéticas, hipertensas, elas devem evitar esse tipo de bebida. Tá? Não que não possam, mas devem evitar. De preferência, se for tomar suco natural. Tá? Mas principalmente baseado em água. A outra dica que eu daria é o próprio sol, né? A gente evitar o sol naquele horário em que os raios ultravioletas são mais fortes, que é das 10 da manhã até as 13h30, 4 da tarde. Se possível, evitar esses horários de exposição ao sol, né? Quando a pessoa quer ou tem que fazer algum trabalho, principalmente quem trabalha com agricultura ou tem que ficar mais exposto, então usar um chapéu, né? Um chapéu de aba larga, para evitar com que os raios solares incidam sobre ela, né? Quem tem a pele muito clara deve passar protetor solar, mesmo usando o chapéu, tá? Usar um fator protetor de 30 ou mais, tá? Usar pelo menos, né, de manhã e repassar à tarde se for trabalhar, né? Tomar bastante líquido, como eu falei, tá? E outra dica importante é que normalmente agora, nessas épocas de verão, quando faz muito calor, são comuns aquelas gastroenterites, né? Todos os anos tem aquelas, vamos dizer, aquelas doenças diarreicas, né? Então sempre quando for tomar água filtrada, de preferência ou água fervida, né? Que evita o aparecimento dessas diarreias,
Não se tem nenhuma informação ainda em que Covid se propague na água. O grande problema vamos dizer, de ir numa piscina, ir na sauna, ou ir nas águas termais, ou num rio, é a aglomeração. Então as pessoas acabam ficando muito juntas, né? Então elas ficam a menos de 2 metros, né? De 1,5 metro, 2 metros. Então as pessoas estão todas ali, né? E não é a água que propagaria o vírus, mas sim a aglomeração. Então, se as pessoas forem tomar banho de mar, forem tomar banho de rio ou na piscina, evitar a aglomeração, tá? Evitar de estar assim, com muita gente, né? De estar todo mundo junto, né? Então, a medida, o ideal, né? Principalmente assim no mar, que é mais aberto, então tem como se fazer isso, né? Tá um pouco distante, no mínimo 2 metros da outra pessoa. O grande problema que eu vejo são as saunas e as piscinas, né? Então, deveria ter um distanciamento. Essa é a grande questão. No momento, pelo modelo que nós estamos agora no estado, com bandeira vermelha, há vamos dizer assim, ordenado pelo estado de acordo com a bandeira, e um distanciamento maior ou uma quantidade, não o distanciamento, mas a quantidade de pessoas no mesmo local, né? Se eu não me engano é 25%. Eu reforçaria, né, para as pessoas o cuidado ainda, né, do distanciamento social, né, do evitar aglomerações, tá, do uso contínuo das máscaras e do álcool gel. São medidas que nós estamos repetindo desde o começo do ano passado e que vão continuar sendo repetidas esse ano, tá? Por conta que mesmo com a vacina, né, nós precisamos que as pessoas continuem usando, né, desses artifícios que são muito importantes, né? E que quando a vacina chegar, eu sugiro à população que faça o uso da vacina, né? Eu sei que é muita informação que vem, né? As pessoas às vezes ficam confusas, mas as vacinas ao longo de desde a primeira vez que foi alguém vacinado, elas salvaram milhares de vidas, né? E a gente sabe que as vacinas esse ano foram feitas assim, em menos de 1 ano, mas nós temos tecnologia para isso e com algum grau de segurança bem importante. Então, eu acho que as vacinas serão a grande salvação nossa nesse ano em meio à pandemia.